Pare tudo por um instante e escute com atenção. O que eu vou te dizer pode parecer absurdo, até contraditório, mas é a mais pura verdade. Tudo o que você aprendeu sobre sucesso está errado. Não é o diploma, não é o trabalho duro e muito menos a sorte. Eu descobri isso da maneira mais dolorosa, quando não tinha nada, nem dinheiro, nem direção, nem autoestima. E ainda assim, em poucos anos, saí da falência total para ganhar mais de $1 milhão por ano. Como? Apenas aplicando algo que menos de 1% das pessoas no planeta têm coragem de colocar em prática. Agora, me responda. E se tudo o que te ensinaram sobre ganhar dinheiro for mentira? E se bastasse mudar uma ideia, uma única ideia, para transformar completamente o seu destino? Descobri algo que mudou completamente a minha vida, algo tão simples e tão poderoso que quase ninguém leva a sério. Tudo começou com uma ideia. Apenas uma ideia. Não foi dinheiro, não foi sorte, não foi alguém abrindo uma porta para mim. Foi uma ideia que, quando entrou na minha mente, começou a mudar tudo ao meu redor. Naquele tempo, eu não tinha nada. Nenhum diploma, nenhuma experiência. E acredite, nem autoestima eu tinha. Eu limpava o chão de escritórios por $30 por mês. Isso mesmo, $30. E eu lembro bem do cheiro daquele piso, do som do balde batendo no canto da parede. Enquanto eu esfregava, eu pensava, será que é isso que vou fazer para o resto da vida? Eu não via saída, mas um dia alguém me deu um livro. Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. E essa foi a semente. Eu não sabia, mas aquele livro estava prestes a reprogramar completamente minha maneira de pensar. O curioso é que não foi a leitura em si que me transformou. Foi a ideia que ele carregava, o poder do pensamento, a convicção de que tudo começa dentro da mente. Aquilo me atingiu como um raio. Pela primeira vez, eu percebi que não era o mundo que me prendia. Era a minha própria maneira de pensar. Até aquele momento, eu acreditava que só pessoas especiais, com sorte ou educação privilegiada, conseguiam prosperar. Mas, e se não fosse assim? E se o verdadeiro ponto de virada da vida de uma pessoa fosse simplesmente a capacidade de acreditar numa ideia e agir com fé nela? Comecei a testar. Peguei um papel e escrevi uma meta. Nada extraordinário. Eu só queria sair das dívidas, só isso. E sabe o que aconteceu? Em poucos meses, as coisas começaram a se mover de um jeito que eu jamais tinha visto antes. Pessoas começaram a aparecer. Oportunidades que eu nunca teria notado começaram a surgir. Eu fui promovido. E depois de algum tempo, abri minha própria empresa de limpeza. No primeiro ano, ganhei mais de $100 mil. Isso num tempo em que eu mal sabia administrar uma conta bancária. Eu não era mais inteligente, eu não tinha estudado administração, eu apenas estava colocado na frequência da ideia certa. Agora, pense em você. Quantas vezes você já teve uma ideia incrível e desistiu antes mesmo de começar? Quantas vezes algo dentro de você disse vai, mas outra voz mais alta e mais crítica respondeu isso é impossível? Quantos sonhos você já enterrou porque alguém riu ou porque você mesmo acreditou que não era capaz? A verdade é que não faltam oportunidades, faltam decisões. Não é a falta de dinheiro que te impede, é a falta de comprometimento com uma ideia. Uma ideia é como uma semente. Se você planta e rega todos os dias com fé e ação, ela cresce. Mas se você deixa secar, ela morre. E sabe o que é mais trágico? A maioria das pessoas nunca deixa suas ideias saírem do papel. As estatísticas mostram que mais de 70% das pessoas têm o desejo de começar algo novo. Um negócio, um livro, um projeto, mas menos de 10% realmente começam. E desses, menos de 2% persistem até o fim. Sabe o que separa esses 2% do resto? Não é sorte, é foco. É a capacidade de manter viva a ideia mesmo quando nada parece estar acontecendo. Eu aprendi isso quando estava completamente sozinho
com uma vassoura na mão e o coração cheio de medo. Eu decidi que se aquela era a única oportunidade que eu tinha, eu a transformaria em ouro. E foi o que aconteceu. Não porque eu era diferente, mas porque eu não deixei a ideia morrer. Veja, o mundo está cheio de pessoas inteligentes e talentosas que não chegam a lugar nenhum. Por quê? Porque elas desistem das ideias no meio do caminho. A mente é preguiçosa, ela quer conforto, ela quer segurança. E segurança é a maior ilusão que existe. A verdadeira segurança vem quando você aprende a confiar na sua própria capacidade de criar. E criar exige coragem. A coragem de acreditar em algo que ninguém mais vê. A coragem de continuar quando tudo parece contrário. A coragem de seguir em frente quando ninguém acredita em você. Eu não tinha provas de que daria certo. Eu só tinha uma ideia e uma decisão de não voltar atrás. Agora eu quero que você pense em algo. Qual é a ideia que tem martelado na sua mente há semanas, meses ou até anos e que você continua ignorando? Aquela ideia que te visita à noite, quando o silêncio toma conta e que você afasta dizendo, não agora? Talvez seja escrever um livro, talvez abrir um negócio, talvez mudar completamente de carreira. Eu te pergunto, o que você perde tentando? E o que você perde se nunca tentar? A resposta é simples. Você perde a sua vida. Perde anos preso em uma rotina que não te inspira, trabalhando em algo que não te faz feliz, apenas porque teve medo de dar o primeiro passo. Eu não sabia como começar, mas comecei mesmo assim. E é exatamente isso que separa os sonhadores dos realizadores. A maioria das pessoas espera a confiança aparecer antes de agir, mas a confiança é o resultado da ação, não a causa. Você não vai se sentir pronto antes de começar. Você se sentirá pronto depois de ter começado. Eu sou a prova viva disso. Quando abri minha empresa, eu não fazia ideia de como gerir um negócio. Eu fazia as coisas no instinto, errava muito. Mas cada erro me ensinava algo novo. E quanto mais eu agia, mais clareza eu ganhava. A ação cria direção. A direção cria resultado. Você atrai aquilo que corresponde à sua vibração. Por isso, quando você diz, não tenho dinheiro, o universo entende que você quer continuar sem dinheiro. Quando você repete, está difícil, o universo entende que você deseja mais dificuldade. Você não atrai o que quer, atrai o que é. E o que você é determinado pelas ideias dominantes em sua mente. Foi por isso que eu precisei mudar completamente minha programação mental. Eu comecei a agir, falar e pensar como alguém que já era próspero. Mesmo quando minha conta bancária dizia o contrário. No começo, parecia loucura. Eu falava comigo mesmo, sou um homem rico, sou um homem próspero. O dinheiro flui facilmente para mim. E havia dias em que eu mal tinha o suficiente para comer. Mas eu continuei repetindo, porque eu sabia que o universo responde à vibração, não à aparência. E pouco a pouco, as circunstâncias começaram a mudar. Eu atraí pessoas novas, ideias novas, oportunidades novas. Tudo começou a girar em torno da minha nova mentalidade. Eu não me tornei mais inteligente, eu me tornei mais consciente. A diferença entre os que prosperam e os que não prosperam está em onde eles colocam a mente. Enquanto uns focam no que falta, os outros focam no que desejam criar. Enquanto uns veem o dinheiro como um problema, os outros o veem como uma ferramenta de expansão. E essa mudança de foco é o que transforma tudo. É por isso que, em todo lugar, você encontra pessoas com diplomas e títulos, mas sem propósito. E também encontra pessoas simples, guiadas por uma ideia, criando impérios inteiros. A inteligência não cria riqueza, a consciência cria. E consciência é saber que você é o ponto de partida de tudo. Quando você muda o modo como pensa sobre o dinheiro muda a maneira como ele chega até você. As oportunidades aparecem, não porque antes não existiam,
mas porque agora você consegue enxergá-las. O seu nível de consciência é o filtro que define o que você percebe. Quando sua mente está presa na escassez, você pode ter ouro diante dos olhos e ainda assim não o verá. Aprendi que o verdadeiro trabalho não é lutar por dinheiro, é trabalhar em si mesmo. É polir as lentes da mente até enxergar o mundo de um novo jeito. Quando você eleva seu pensamento, o universo responde. E essa é uma das leis mais precisas que existem. Você só pode receber o que está preparado para receber. Por isso, se quiser ter mais, você precisa primeiro se tornar mais. Deixei de medir minha inteligência pelos resultados e passei a medir pela capacidade de criar novas ideias. A criatividade é a forma mais pura de inteligência e todos nós a temos. O problema é que o medo, a culpa e as crenças limitantes sufocam esse poder. A partir do momento em que você se liberta disso, sua mente se torna um campo fértil, onde novas oportunidades florescem. Pense nisso. Quantas pessoas você conhece que trabalham mais do que você, que são mais inteligentes do que você e ainda assim não têm a vida que desejam? E quantas têm menos habilidades, mas vivem com liberdade e abundância? A diferença está dentro. Está no modo como elas se veem. As pessoas ricas acreditam que merecem prosperar. Elas não pedem permissão para ser abundantes. Elas simplesmente são. Então, pergunte a si mesmo, o que você realmente acredita sobre o dinheiro? Você o vê como algo que flui livremente ou como algo que precisa ser conquistado com sacrifício? O seu relacionamento com o dinheiro revela o seu relacionamento com a vida. Se você acha que o dinheiro é escasso, você vive com medo. Se você entende que o dinheiro é energia, você vive com confiança. Demorei anos para entender isso, mas hoje posso afirmar com convicção: o sucesso não depende do quanto você sabe, mas do quanto você acredita no seu poder de criar. O mundo externo é apenas o reflexo daquilo que você aceita internamente como verdade. Quando você muda sua verdade, o mundo muda com você. E é nesse momento que você percebe: nunca foi sobre inteligência, sempre foi sobre consciência. Durante muito tempo, eu vivi preso a uma das mais silenciosas e destrutivas prisões que um ser humano pode experimentar: o desejo de agradar os outros. Eu acreditava que precisava ser o que esperavam de mim. Vivia tentando corresponder à imagem que o mundo fazia de quem eu deveria ser. E por mais que eu tentasse, nunca era o suficiente. Era como correr em uma esteira. Eu me esforçava, suava, mas permanecia no mesmo lugar. Eu sorria quando queria chorar. Concordava quando discordava. Fazia o que era certo para os outros, mesmo quando sabia, no fundo, que estava traindo a mim mesmo. E isso me corroía por dentro. Lembro perfeitamente do dia em que tudo começou a mudar. Estava no fundo de um grande auditório, cheio de gente, observando um homem no palco. Seu nome era Bill Gove. Ele falava com uma presença tão poderosa que parecia controlar o ar ao redor. As pessoas estavam hipnotizadas por cada palavra. Eu o observava com uma mistura de admiração e inveja. Pensava: se eu pudesse falar como ele, se eu tivesse essa confiança, tudo na minha vida seria diferente. Mas dentro de mim havia um medo paralisante. Medo de ser ridículo, medo de ser rejeitado, medo de mostrar quem eu realmente era e descobrir que isso não seria suficiente. Enquanto eu me afogava nesses pensamentos, Bill disse algo que rasgou o meu peito como uma lâmina: se você quer ser livre, precisa ser você mesmo. Naquele instante, foi como se o tempo parasse. Eu percebi que eu nunca tinha sido verdadeiramente eu. Eu era a soma das expectativas alheias, o que minha família queria, o que a sociedade aprovava, o que eu achava que as pessoas esperavam ver. E naquele exato momento, eu entendi: eu não era livre. Eu apenas existia. A maioria das pessoas vive exatamente assim, dentro de uma prisão invisível.
Elas têm sonhos, talentos, ideias, mas os trancam a 7 chaves com medo do julgamento. Quantas vezes você já quis tentar algo novo, mas desistiu só porque alguém poderia rir? Quantas oportunidades você deixou escapar porque alguém te disse que era demais para você? E o pior de tudo, quantas vezes você se diminuiu para caber em lugares pequenos, em relacionamentos sufocantes, em empregos que matavam sua alma, só para ser aceito? Ser aceito é uma das necessidades mais fortes do ser humano. Desde criança, somos condicionados a buscar aprovação. Um elogio de um professor, um sorriso de um amigo, a validação de um chefe. Tudo isso se torna combustível. Mas o problema é que quando essa busca se torna o centro da sua vida, você perde o que tem de mais precioso, a sua autenticidade. E o preço por isso é altíssimo, porque agradar os outros pode até te dar conforto momentâneo, mas viver uma vida que não é sua é morrer devagar. Durante anos, eu carreguei essa prisão comigo. Eu não queria chamar atenção, não queria errar, não queria ser julgado, mas ao tentar ser tudo para todos, acabei não sendo nada para mim. Eu me lembro de uma noite específica, voltando para casa, completamente exausto. Eu me olhei no espelho e percebi que não reconhecia mais quem estava ali. Eu via um rosto cansado, vazio, com os olhos cheios de medo. Foi naquele momento que decidi: eu não vou mais viver para agradar ninguém. Eu vou descobrir quem eu sou. E se isso incomodar, que incomode. Essa decisão mudou tudo, mas não foi fácil. Quando você decide ser você mesmo, o mundo reage. Pessoas que antes te aplaudiam começam a se afastar. Outras te criticam, te julgam, te chamam de arrogante, de sonhador, de fora da realidade. Eu vivi isso. Amigos se foram, familiares me chamaram de louco, colegas de trabalho me evitaram. Mas sabe o que é pior do que ser criticado? Continuar vivendo uma mentira. Ser autêntico exige coragem. Coragem para dizer não quando todos esperam que você diga sim. Coragem para se levantar quando o mundo quer que você se ajoelhe. Coragem para ser imperfeito, para mostrar suas falhas, para não fingir ser algo que não é. E essa coragem vem de um lugar muito específico: o autoconhecimento. Quando você começa a se entender, a se escutar de verdade, algo muda. Você para de se importar tanto com o que pensam, porque finalmente entende o seu valor. Comecei a me libertar de dentro para fora. Eu não precisei me rebelar contra o mundo. Precisei apenas parar de lutar contra mim mesmo. Eu comecei pequeno, falando o que realmente pensava, mesmo que a voz tremesse. Tomando decisões alinhadas com o que eu queria e não com o que esperavam. E sabe o que aconteceu? A vida começou a responder. As oportunidades certas começaram a aparecer. Pessoas verdadeiras começaram a se aproximar. Tudo começou a se alinhar, como se o universo estivesse apenas esperando eu me alinhar comigo mesmo. Mas antes que tudo isso acontecesse, eu precisei encarar o medo de ser rejeitado. Esse talvez seja o medo mais profundo que existe. O medo de não ser amado. O medo de não pertencer. É esse medo que faz tantos talentos morrerem no silêncio, que faz pessoas brilhantes se esconderem em vidas pequenas. Eu precisei entender que rejeição não é o fim do mundo. É apenas a prova de que estou no caminho da autenticidade. E toda vez que alguém se afastava, eu lembrava a mim mesmo: a rejeição é a liberação de quem não está pronto para a minha verdade. Também percebi algo essencial. Quando você vive para agradar, você nunca agrada de verdade, porque o padrão muda, as opiniões mudam e o esforço nunca é suficiente. Mas quando você é você, o mundo se ajusta. As pessoas certas ficam, as erradas vão embora. E isso é uma bênção disfarçada. Lembro da primeira vez que subi em um palco para falar. Eu estava apavorado. As mãos suavam, a voz tremia, e tudo em mim dizia para desistir. Mas eu não desisti. Eu fui em frente,
E no momento em que comecei a falar, percebi algo. Eu não precisava ser perfeito, eu só precisava ser verdadeiro. E foi isso que conectou as pessoas a mim. Porque a verdade tem uma frequência própria. Quando você fala a partir da sua essência, as pessoas sentem. Elas se reconhecem em você. É por isso que ser você mesmo é o ato mais poderoso de liberdade que existe. Quando você para de tentar agradar, o medo começa a perder força. Você começa a viver com mais leveza, mais propósito, mais alegria. Você descobre que não precisa de aprovação externa quando tem paz interna, e a vida se torna um espelho disso. Então, pergunte a si mesmo, em quantas áreas da sua vida você ainda está fingindo ser alguém que não é? Quantas partes de você estão presas na tentativa de manter a paz com os outros enquanto cria guerra dentro de si? Porque eu te garanto, o preço da autenticidade é alto, mas o preço de viver sem ela é insuportável. Quando eu finalmente decidi ser eu, tudo mudou. Eu parei de viver com medo e comecei a viver com verdade. E o curioso é que, quando você é verdadeiro, você inspira os outros a fazerem o mesmo. A liberdade é contagiosa. E é isso que eu quero que você sinta agora. A liberdade de ser quem você realmente é. Porque quando você se liberta das expectativas dos outros, você não apenas muda a sua vida, você muda o mundo à sua volta. A dúvida foi, por muito tempo, a minha maior inimiga. Ela me roubou oportunidades, me impediu de crescer e quase destruiu minha autoconfiança. Eu acreditava que o medo era o problema, mas descobri que o medo é apenas um disfarce da dúvida. O medo aparece quando a dúvida domina a mente. E a dúvida é sorrateira. Ela não chega gritando, chega sussurrando. É aquela voz que diz, e se não der certo? E se eu falhar? E se eu não for bom o bastante? Essa voz já me prendeu por anos e talvez esteja prendendo você agora. Me lembro de um período em que eu tinha tanta insegurança que evitava até fazer perguntas em público. Eu frequentava seminários, lia livros, ouvia palestras, mas nunca levantava a mão. Não porque eu não tivesse dúvidas, mas porque eu tinha medo de parecer tolo. Eu preferia sair sem entender nada a correr o risco de ser julgado. Era um comportamento pequeno, mas refletia um padrão profundo, o medo de errar. A dúvida me fazia acreditar que se eu mostrasse vulnerabilidade, as pessoas me veriam como fraco. Mas a verdade é que esconder minhas dúvidas me tornava mais fraco ainda. Quando eu comecei a trabalhar com Earl Nightingale, aprendi algo que mudou completamente minha forma de ver a vida. Ele me disse, as pessoas subestimam o que podem fazer e superestimam o que os outros são capazes de fazer. Aquilo me atingiu em cheio, porque descrevia exatamente o que eu fazia. Eu acreditava que os outros tinham algo que eu não tinha, mais talento, mais sorte, mais inteligência. Eu me diminuía diante de todos e, sem perceber, alimentava a dúvida como se fosse uma verdade. E foi ali que eu compreendi. A dúvida é uma mentira convincente. Ela veste a roupa da prudência, fala como a lógica, mas, na verdade, é o medo disfarçado de bom senso. Por muito tempo, eu hesitei em começar meu primeiro negócio. Eu pensava, e se eu falhar? E se eu perder tudo? Eu quase desisti antes mesmo de tentar. Mas houve um dia em que decidi agir, mesmo com medo. Eu não sabia nada sobre o mercado de limpeza, não tinha experiência, nem plano de negócios. Mas decidi dar um passo. E naquele instante, algo mudou dentro de mim. Cada erro que eu cometia não me derrubava, me fortalecia, porque cada erro matava um pedaço da dúvida. Eu percebi que o que destrói a dúvida não é o sucesso, é a ação. E foi isso que me fez entender a diferença entre os que prosperam e os que ficam presos na mediocridade. Os que prosperam sentem medo, mas agem mesmo assim. Eles não esperam confiança para começar. Eles começam para ganhar confiança. A dúvida não desaparece com o tempo, desaparece com o movimento.
Quando você age, mesmo tremendo, mesmo sem garantia, o universo começa a responder. Você percebe que não estava esperando coragem, estava esperando permissão. Mas a única permissão que você precisa é a sua. Quero que você pense em quantas oportunidades você deixou escapar nos últimos meses por causa da dúvida. Aquela ideia que parecia boa, mas você adiou. Aquela conversa importante que você evitou. Aquele sonho que ficou guardado porque ainda não era o momento certo. Quantas vezes você racionalizou o medo com desculpas bem elaboradas? Eu ainda não tenho tempo. Eu preciso me preparar mais. Eu vou esperar as coisas se acalmarem. Sabe o que todas essas frases têm em comum? Todas elas são formas polidas de dizer: eu duvido de mim. A dúvida é um ladrão. Ela não rouba seu dinheiro, nem suas oportunidades. Ela rouba a sua energia vital. Porque quando você duvida, você vive dividido. Uma parte quer avançar, a outra quer se proteger. Uma parte sonha, a outra teme. E esse conflito interno drena toda a força criadora que existe em você. É como tentar dirigir com o pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Você se desgasta, mas não sai do lugar. Me lembro claramente de uma noite em que fiquei acordado até tarde, pensando se deveria ou não continuar com meu negócio. Eu estava cansado, com dívidas, e a dúvida me devorava. Eu quase desisti, mas decidi uma coisa. Eu não iria mais tomar decisões baseado no medo. Eu iria decidir com base na fé. Não na fé religiosa, mas na fé na minha própria capacidade de criar. E foi isso que mudou tudo. A fé é o oposto da dúvida. E o curioso é que ambas são uma escolha. Você pode escolher acreditar no fracasso, ou pode escolher acreditar no sucesso. A energia que você coloca é a mesma, apenas o resultado muda. As pessoas me perguntam, como eu paro de duvidar de mim? E eu sempre respondo, você não para. Você age apesar da dúvida, porque a dúvida nunca vai embora completamente. Ela está ali para testar o quanto você quer algo. E toda vez que você age, ela perde um pouco da força. É como uma sombra. Parece enorme no escuro, mas desaparece na luz da ação. Quero te propor algo que pode mudar o rumo da sua vida. Escolha uma coisa que você vem adiando por medo. Qualquer coisa. Uma conversa, uma decisão, uma ideia. E decida agir nos próximos 7 dias. Faça isso mesmo que o medo te acompanhe. No primeiro dia você vai sentir desconforto. No segundo, vai sentir resistência. Mas se persistir, algo poderoso vai acontecer. A dúvida vai começar a enfraquecer. E quando ela enfraquece, a confiança cresce. Você vai perceber que a dúvida nunca teve poder real. O poder sempre esteve em você. Ela só te controlava porque você acreditava nela. E quando você muda essa crença, o jogo muda. A sua energia muda. A sua postura muda. As pessoas começam a te ver diferente, porque você começa a se ver diferente. Já vi pessoas brilhantes perderem tudo porque deixaram a dúvida tomar o volante. E já vi pessoas simples conquistarem o impossível, apenas porque decidiram agir mesmo sem saber como. O mundo não recompensa os mais preparados, recompensa os que decidem com coragem. Hoje, olhando para trás, eu vejo claramente que cada vez que eu duvidei, eu perdi tempo. E cada vez que eu agi, mesmo com medo, a vida me recompensou. Porque a dúvida paralisa, mas a ação liberta. A dúvida é a voz da estagnação, a ação é o grito da evolução. Você não precisa esperar se sentir pronto. Você só precisa começar. A mente humana é um campo fértil, mas ela só dá frutos quando você planta a ação. Quando você repete a dúvida, ela cria raízes. Mas quando você planta movimento, o medo morre sufocado. E isso é uma lei universal. Então, se existe algo que você deseja profundamente, algo que o medo vem tentando apagar, haja agora. Não amanhã, não quando tudo parecer seguro.
agora, porque o medo nunca desaparece antes da ação, ele desaparece depois. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e perceber que o que te prendia não era a dúvida, era a ilusão de que você precisava de garantias. A vida não foi feita para os que esperam certezas. Foi feita para os que decidem criar o próprio caminho, passo a passo, mesmo quando a neblina cobre o horizonte. E a ironia é que quando você dá o primeiro passo, o chão aparece. Sempre. A dúvida é a força que paralisa, mas a ação é o poder que liberta. O ponto mais importante que você precisa guardar é simples e profundo. A confiança não vem antes da ação, ela nasce dela. Cada passo que você dá, mesmo tremendo, mesmo sem saber o resultado, constrói a sua fé em si mesmo. É assim que você vence o medo, é assim que você muda a sua vida. Não espere que a coragem apareça para começar. Comece e a coragem virá. Porque quando você age, o universo entende a mensagem. Você está pronto. E é nesse instante que as portas começam a se abrir. Agora, continue comigo. O próximo vídeo que está aparecendo na tela vai te levar ainda mais fundo, te ajudando a subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, para se tornar 1% melhor do que você é agora. Obrigado por estar aqui comigo. Eu te espero lá no próximo vídeo.